Pessoal, vamos lá, vou dar continuidade com vocês, tá? Na verdade, nós estávamos falando a respeito, desde a primeira etapa da respiração celular. Então, a primeira etapa do processo de respiração celular é a glicólise. Dentro desse processo da glicólise, ela acontece, na verdade, dentro do citoplasma, né? Que é uma organela em si. É nessa etapa que ocorre a quebra dessa glicose em questão. Para que a glicólise se inicie, é necessário 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de adenosina de trifosfato. E durante essa etapa são produzidas 4 moléculas de ATP. Já na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ocorre na mitocôndria, que é onde ela é responsável pelo processo de respiração celular. E ela corresponde ao ciclo de reações químicas sequenciais, nas quais são formadas 2 moléculas de ATP. Nesse processo é gerado gás carbônico, que é eliminado das células, porque ele não traz mais utilidade para ela. Tanto a glicólise quanto o ciclo de Krebs, eles independem da presença, né, da molécula de oxigênio em questão, que entra em ação apenas na terceira etapa, que é a etapa da cadeia respiratória. Nessa etapa também ocorre nas mitocôndrias, tá? E nessa terceira etapa ela libera a energia gradativamente, ou seja, com moléculas percursoras provenientes das etapas anteriores, como o NAD, né, e o FAD, é formada grande parte do ATP de todo esse processo em questão, tá bom? Então, isso é uma coisa que é muito importante nós falarmos. No nome da etapa inicial da respiração celular, ela pode facilitar o entendimento desse processo. A etimologia da palavra glicólise, na verdade, ela mostra que ela tem uma origem na junção dos termos gregos glikes, que é doce ou adocicado, e lysis, que quer dizer quebra ou degradação, né? Esse sufixo lise, ele sempre está associado a vários outros processos que ocorrem nos seres vivos, como lipólise, né, que é a quebra da gordura, né, a hidrólise, que é a quebra da molécula de água. Então, dentre essa característica, a etimologia é o estudo da origem das palavras em questão, que pode já ter surgido essa dúvida para vocês aí de uma forma geral. Tudo bem até aqui? Algum de vocês tem alguma dúvida? Não? Então, ó, nós vamos aproveitar já esse gancho, já que nós já estamos aí no calor da emoção. Então, nós finalizamos o gancho da respiração celular e eu vou entrar já no outro gancho, que é o último capítulo da apostila 1, que é outras formas de se obter alimento e dispor da fonte de energia. Então a gente já vai aproveitar esse gancho e nós já vamos estar falando a respeito de todo esse processo em questão, tá bom? Então durante todo esse processo, né, nós pudemos verificar, né, pôde ser verificado que há vários seres vivos, né, em questão e que podem obter alimento no ambiente, desde os heterótrofos, né, ou de fabricar as moléculas orgânicas a partir da própria fotossíntese. No caso, os autótrofos, considerados autótrofos fotossintetizantes. Mas também existem outros tipos de seres autótrofos em questão que produzem moléculas orgânicas por meio de um processo chamado de quimiossíntese, né? E aí nós vamos falar uma característica muito importante que se enquadra nas formas diferentes de se obter de obter o alimento de uma forma geral. E aí nós vamos falar a respeito da quimiossíntese, né? A quimiossíntese, ela nada mais é do que um processo, né, da produção, né, de produção de moléculas que são ricas em energia a partir de compostos, que têm a capacidade de conter carbono e água. E a partir do momento que eu tenho a produção de carbono e água, são utilizados como fonte de energia químicos presentes em todo o ambiente. Bactérias, alguns tipos de bactérias, alguns grupos de fungos, eles podem ser capazes de realizar esse processo.
Mas também existem bactérias, como as das fontes hidrotermais, que nós aprendemos lá, né, no capítulo anterior, que durante todo esse processo de quimiossíntese, né, elas produzem um gás chamado de metano. O metano nada mais é do que considerado um grupo orgânico chamado de hidrocarboneto, que vem do derivado do petróleo, né? E por isso são chamados de metanogênicas, que são bactérias que se utilizam, né, de compostos ricos em enxofre, né, chamadas sulfobactérias. As que utilizam compostos ricos em nitrogênios são chamadas de nitrobactérias, e as que utilizam compostos ricos em ferro são chamadas de ferrobactérias em questão. Tudo bem, pessoal? Então nós temos que imaginar que nós não temos uma específica característica para um grupo de bactérias ou não. Então nós temos uma diversidade muito grande. E para vocês verem como é muito louco, as bactérias em questão, elas se tornam organismos que se tornam resistentes, muitas vezes aos medicamentos, porque nós estamos lidando com uma gama de bactérias. E hoje nós temos aí o que nós chamamos de superbactérias, né? As TOT-bactérias em questão. São bactérias que são resistentes a qualquer tipo de medicamento. E com isso, ela torna uma proporção muito grande a nível de metabolismo em si. E isso pode trazer um agravamento muito grande para as estruturas celulares, né, dos nossos organismos de uma maneira geral, tá? Então, isso é uma característica que pode acontecer, né? A gente já sabe que isso pode acontecer em questão. E uma coisa muito importante, é muito legal que vocês possam fazer a leitura, tá, das fontes hidrotermais que tem lá por características básicas lá, né? As torres de calcárias, né, de Lost City, que tem aproximadamente em torno de 20 metros de altura, né? E são características importantes que reforçam a hipótese, né, sobre onde mais em nosso sistema solar em questão pode existir ou ter existido vida no passado. São conceitos, hipóteses científicas em questão, tá? Mas vamos entrar na matéria propriamente dita, que agora nós vamos falar sobre as formas alternativas de disponibilizar energia. E para isso nós vamos falar sobre a síntese de ATP em corridas, né? Então, diferentes de provas de corridas que requerem diferentes caminhos para sintetizar o ATP dentro da liberação dessa fonte de energia no organismo, em corridas muito curtas de atletas, por exemplo, e com grande explosão muscular, é usada a fosfocreatina. É uma molécula muito rica em fosfato e que pode rapidamente ser sintetizada, né? Rapidamente ela sintetiza esse ATP, ela queima essa energia num processo muito rápido, né? Mas como a reserva de fosfocreatina é muito pequena, em corridas mais longas, a via glicolítica, né, que é a glicólise em questão, ela é a principal forma de síntese desse ATP, uma corrida mais longa, porque ela requer uma fonte de energia muito maior, né? E na via glicolítica, essa glicose, ela é quebrada no citoplasma celular, né? Na ausência, né, da molécula de oxigênio em questão. Tudo bem? Isso não significa que na ausência da respiração celular, né, nós não vamos ver a via principal de síntese de ATP em provas mais longas. Ela por via de regra, ela também vai acontecer. Mas ela não é tão evidente, tão caracterizada por conta disso. Por termos uma pequena concentração de queima de gordura em fonte de energia em questão, como em provas muito longas também. Então, significa que o indivíduo ele depende de uma concentração muito maior, né, de características em questão em si, para poder ser fundamentado no processo celular em questão, tá? E aí nós poderíamos também deixar de falarmos a respeito da fermentação. A fermentação ela é um processo de síntese, né, desse ATP, né, dessa molécula de adenosina de trifosfato. E ela ocorre na ausência da molécula do oxigênio, como nós já citamos. E ela é realizada por diferentes tipos de organismos, né? O que a gente pode sintetizar e falar aqui? Que a fermentação ela ocorre após a etapa da glicólise, ou seja, sem a realização do ciclo de Krebs em questão. Isso pode acontecer por dois motivos em questão. O organismo não tem a estrutura necessária para realizar, ou a via não está disponível por a falta de oxigênio em si, tá? Então, são dois processos que a gente pode observar. E aí nós temos uma tabela muito interessante na página número 32,
nós vamos ver lá a glicólise sendo transformada, que tem a quebra dela, da glicose. Essa glicose é transformada em glicólise e ela é transformada em 2 piruvatos, né? Que quando ela se converte, na sua quebra ela forma 2 moléculas. E aí nós vamos poder ter um leque de oportunidades aí para saber as leveduras, as células musculares, as bactérias do vinagre e as bactérias do gênero Clostridium, né? E aí nós temos aí, para cada uma delas, nós temos uma estrutura específica que é muito importante. Nas leveduras, geralmente a gente tem aí no etanol fermentação alcoólica, né? Nessa fermentação alcoólica, dessa transformação, ela pode ser utilizada tanto para a produção de vinho, como também na produção de cerveja. Nas células musculares, nós temos aí o ácido lático. Essa fermentação lática em questão, a gente pode utilizar ela nos iogurtes, tá? Nós temos aí nas bactérias do vinagre, nós temos o ácido acético. O ácido acético, ele transforma o vinho em vinagre, tá? E nós temos o gênero da bactéria, gênero Clostridium, é o ácido butírico, né? É uma fermentação butírica, ou seja, ele é responsável pelo odor e pelo sabor da manteiga em questão, tá bom? Tudo bem? E uma palavrinha muito interessante para nós aprendermos aí. Hipóxia. O que é uma hipóxia? Significa que nós temos uma redução na quantidade da molécula de oxigênio presente no tecido do nosso corpo, tá? Quando você está com falta de ar ou quando você tem algum problema respiratório, você pode observar que quando você chega no hospital, a primeira coisa que eles fazem é colocar um oxímetro, né? O que é o oxímetro? É um aparelhinho que fica ligado ao dedo, né? Qualquer um dos dedos, né? E na hora que ele coloca nos dedos, qual é a capacidade dele? Ele vai aferir, ele vai mensurar a concentração da molécula de oxigênio que você tem presente na sua corrente sanguínea, tá? Então, se o indivíduo tem uma baixa concentração de oxigênio, então a gente pode dizer que esse indivíduo está tendo uma hipóxia. Quanto menor a concentração de oxigênio no sangue circulante, significa dizer que mais chance desse indivíduo desenvolver uma parada cardiorrespiratória, porque os pulmões dele precisam dessa molécula de oxigênio para ele poder respirar naturalmente. Tudo bem? E aí, pessoal, como é que ficou? Vocês entenderam? Ficou claro para todo mundo? Eu espero que todos tenham entendido. Agradeço pela participação de todos. Deixa like de vocês aí, é lógico. E agora, para nós matarmos a nossa dúvida para saber se entendermos ou não o conteúdo, é só realizar os exercícios. Então, bora, mão na massa e vamos trabalhar. Eu vou tentar colocar para vocês aí um videozinho bacana para vocês poderem ver esse processo na parte prática. E aí a gente consegue fechar o nosso conteúdo, amarrar ele de forma ordenada. Então, só agora nós conseguimos fechar o capítulo 3 e nós fechamos o capítulo 4, porque é um assunto que entrelaça no outro e aí a gente consegue amarrar todos os conceitos em questão, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês e bora lá!